Fernando, a mesma questão, as causas por trás dessas tendências sempre de sair estudar no exterior tem a ver com os nossos sistemas políticos, com os regimes dos nossos países de origem, ou a questão é mais profunda ainda? Eu só vou fazer um reparo aqui. O Amado, um colega nosso que está nos assistindo, ele apontou mais nomes aí, viu? Então, inclusive da nossa entrada, a Locarine votou. Eu estava esquecendo, a Locarine votou. Tem a Jaina, tem a Aldine também, não sei se ele mencionou aí. Então, tem uma galera aí, tem uma galera que está fazendo uma coisa boa. A esperança. Olha, respondendo a sua pergunta, eu concordo com o que o Edu falou. Embora sejam países diferentes, mas a gente acaba partilhando mesmos problemas. Eu acho que no caso da Guiné, é uma questão que é histórica, porque essa coisa de sair para estudar fora vem de muito tempo. Inclusive o nosso grande Amílcar Cabral estudou fora. Se a sua pergunta fosse qualquer nome, qualquer tempo, eu daria exemplo de Amílcar Cabral, que estudou fora, voltou e foi o que fez. E tem outros nomes ali. Então, eu acho que tem essa questão é uma coisa que já vem de muito tempo, que também não é só vem de muito tempo, porque não tinha opção. Também é um fato. Quando o Cabral saiu, não tinha como não sair. Era a única opção. E parece que a gente não mudou muito. Infelizmente, parece que a gente não mudou muito. Hoje, sim, temos umas universidades lá. Mas, assim, é o que eu falei na semana passada. Se você for pegar hoje, o atual governo, se for ver lá os ministros, você vai ver que a esmagadora maioria, se não a totalidade, daqueles que possuem alguma formação superior, se formaram no exterior. A esmagadora maioria. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu tenho total convicção. Então, por quê? Porque o que a gente tem lá, eles sucateiam, eles sabotam. Eu falei na semana passada, pode não ser um projeto político subjetivo, na dimensão de a gente sentar e conversar, planejar como é que vamos sabotar essa população aí, para que os nossos filhos, nossos sobrinhos continuem. Pode não se dar nessa dimensão subjetiva, mas do ponto de vista objetivo, o que acontece é um projeto político para sabotar os menos favorecidos. Porque não é possível. A gente tem como que você tem uma universidade? Isso foi debatido, foi levantado, foi questionado, não de hoje. 75, o Ladislau de Olboa escreveu um livro sobre a Guiné, já questionando isso. Não é possível que essas pessoas não vejam, não é possível que essas pessoas não saibam. Então, a única coisa, me parece que é um projeto político. Então, você tem uma universidade pública, só que você não conta com essa universidade, não conta com os recursos humanos que essa universidade vai formar para desenvolver o país, porque é isso. Quando você pega um elenco governamental, você pega ministros, secretários de Estado e diretores gerais. Eu tenho absoluta certeza que a esmagadora maioria das pessoas que ocupam essas funções com algum grau de formação universitária, você vai ter uma maioria que se formou fora. Então, você tem essa universidade para quê? Para ocupar... Assim, vamos ser sinceros. Mas estás a falar que é um projeto político ou tem a ver também com a questão que levantaste na live anterior, em que estavas a dizer que também nós jovens temos uma ambição muito grande e também temos um espírito mais individualista do que o coletivo. Eu acho que são essas duas coisas. É um projeto não desenvolver aquelas universidades. Porque se você desenvolver, todo mundo tem acesso, todo mundo... A competição vai ser mais aderida, né? Quando você sabota essa universidade, que os mais pobres, e não os mais pobres ainda, né? São aqueles que têm um pouquinho de recurso, os mais pobres mesmo, nem conseguem fazer a universidade lá. Estão lá fazendo qualquer cursinho ali, acolá, para tentar. Então, do outro lado, também tem essa questão dessa ambição, porque, eu também preciso sair para voltar e ter esse status de, sei lá, dono da razão. Mas, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que é uma questão do governo. Eu acho que o governo parece que... E pior ainda, nem essa formação no exterior
vem do governo. O governo faz muito pouco. Antigamente, fez um pouquinho mais. Fez um pouquinho mais. Tinha lá no Ministério da Educação toda uma organização, concursos e tal. Hoje, isso, você tem muito menos isso. Então, cada um se virar, cada um... Então, o Estado não oferece. O Estado não oferece formação, por isso que todo mundo quer buscar fora. Essa seria uma resposta mais simples. O Estado não ofereceu. Você não tem universidade pública de qualidade. Então, todo mundo vai fazer o quê? Pô, quem sai, volta e consegue. Por que eu vou me sacrificar? Tem gente que vende tudo que tem e o que não tem para conseguir uma formação no exterior. Por quê? Porque acredita que quando voltar vai valer a pena. E mais, se eu não sair, eu não vou conseguir nada. Então, quando você soma essas duas coisas, a pessoa faz o impossível para conseguir uma formação no exterior. Eu acho que esse é o ponto. É o desgoverno, é a sabotagem estatal que condiciona a juventude e até, sei lá, todo mundo a querer sair para estudar fora. Esse é o meu ponto de vista. Eduardo, sim. quer fazer algum comentário? Sim, eu concordo com o Fernando. Obviamente, é um desgoverno, mas um desgoverno também que tem seu legado histórico, né, colonial. Né? E na história da colonização, as pessoas que tinham acesso à educação, não era todo mundo, né? Era um pequeno grupo, né? E que também é paradoxal, né? Porque foi positivo, porque grande parte desses intelectuais, eles criaram um grupo, né, para fazer frente à conjectura colonial, né, e buscar a independência. A base da sua formação toda era colonializada também. Então, era uma luta paradoxal, porque essas pessoas, eles não necessariamente lutavam por uma coletividade, mas eles tinham muito mais, as lutas deles tinham muito mais uma base particularista e muitas vezes também enaltecendo os próprios valores dos colonizadores, né? E então essa é uma outra consequência também de estudar fora, né? Porque a sua formação ela se dá numa base, né, europeia totalmente. Então as visões que a gente tem, né, de mudanças, eles respondem umas lógicas todas europeias. E na questão da colonização, sim, foi o que aconteceu também, o legado que ficou. Então, sim, é um projeto político, sim, Fernando, concordo contigo, de manutenção desse sistema. E as pessoas que saem fora, muitas vezes, né, são pessoas filhos desses políticos, né? Por isso que é um projeto político com essa lógica de manutenção. E que tinha... Hoje a gente tem muito mais oportunidades, filhos de pobres conseguem sair fora, sobretudo para o Brasil, também porque no Brasil teve uma política, né, de extensão, né, das universidades públicas e também de permanência das pessoas que não conseguiam, e tem a cooperação com alguns países, com Cabo Verde, com a Guiné também acredito que tem. Hoje as pessoas, filhos do pobre, conseguem, né, com mais facilidade sair, mas isso nem sempre foi uma realidade em Cabo Verde, mas contudo sempre teve sim essa oportunidade de sair para estudar fora, tem uma ligação, né, obviamente histórica com Portugal e com outros países também, os europeus. Então, sempre surgiam bolsas, políticos procuravam essas bolsas, mas não era destinada para todos os cabo-verdianos, era destinada para os filhos de políticos. Por isso, esse projeto também político, que é histórico, né, que é fruto, né, legado da colonização, mentalidade que ficou e que poucas pessoas tinham acesso. Hoje, claro, dimensionou ainda um pouco mais, né, mais pessoas têm acesso, mas à educação, mas poucas pessoas têm acesso a fazer parte, né, dos quadros, né, administrativos do poder, porque tem-se uma seleção, né? Então as pessoas, por isso que eu falei, as pessoas que retornam são pessoas que já sabem que tem lá o seu lugar. E como esses números são muito alarmantes, menos de 30% volta. Esse é um problema. E esse sistema esse fenômeno de fuga de mentes é inevitável, é um problema que vai, como o Fernando mencionou, é um processo que começou lá atrás. Não tem soluções para o problema de fuga de mentes e quanto perdemos com isso, Fernando?
Olha, interessante até a escolha do termo de fuga de cérebro, porque eu tenho um certo receio com o uso desse termo para o contexto guineense e para o que a gente está conversando. Eu ficaria mais confortável em, assim, categorizar como fuga de cérebro aquela pessoa que estudou, que foi alfabetizada, fez formação superior e tudo mais no país, depois saiu para trabalhar. Isso aí eu categorizaria como fuga de cérebro com mais tranquilidade. Mas quando falamos de uma pessoa que faz uma parte, por exemplo, nós, né? Eu no caso, eu terminei o ensino médio lá e toda a minha formação eu fiz aqui. Eu não sei se isso... Eu não me sentiria muito confortável em, assim dizer, porque parte da minha formação também se deu no exterior. Então, eu não sei. E também outra coisa, se a gente pegar fuga de cérebro como quem formou, e tudo, foi alfabetizado, se formou no país para depois sair, Guiné-Bissau não sofre desse fenômeno. Porque no mercado interno você não tem tanta procura, que dirá no mercado, a não ser que você saia para fazer outra coisa, que não seja da sua formação, que talvez isso não encaixe também nessa categoria de fuga de cérebro. Mas esse é outro debate. Respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, dá para a gente minimizar essa saída, inclusive para se formar no exterior. E aí eu preciso ser muito sincero. Eu acho que um país como a Guiné-Bissau, que tem a sua elite intelectual, aquelas pessoas que se formaram fora e tem isso como um projeto, é um país que deu errado. Com todo o respeito, esse país deu errado, porque não é razoável que um país, assim, forme a sua elite intelectual no estrangeiro, assim, toda a formação. A grande maioria de guineenses, que você, como eu falei, você pega lá nosso governo, a nossa judiciária, lá os nossos médicos, se você for lá ver, a grande maioria se formou fora. Assim, é de graduação, mestrado, doutorado no estrangeiro. País que se vive disso, esse país falhou. Mas assim, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, eu acho que, para minimizar esse fenômeno, o governo, o Estado, sei lá, tem que começar a investir na educação. Isso não sou eu que estou falando. Tem literatura, tem... Olha, Guiné-Bissau já deu passo nesse sentido. Guiné-Bissau já convidou ninguém mais e ninguém menos que Paulo Freire para ajudar no desenvolvimento do projeto de alfabetização de adultos, porque depois da independência rapidamente se percebeu que era um problema. A gente precisa resolver esse problema. E como? Pensaram, tem um pedagogo que é espetacular, vamos atrás dele. Só que esse projeto depois não andou. Então, o que eu estou tentando dizer? Que o governo precisa prestar atenção nisso. Precisa perceber que não dá para você entregar a sua elite intelectual a um país estrangeiro. Isso não faz o menor sentido. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu vi lá no livro de Ladislau Delbor, que eu falei que ele escreveu sobre a Guiné. Sim. Assim, é uma coisa bem interessante. Eu estava conversando com um colega esses dias sobre isso. Ele deu um exemplo da desconexão que você corre quando você se submete a isso. Guiné-Bissau é um país que acabou de conquistar a sua independência. Completamente arrasado o país. 11 anos de guerra e tudo mais. Com um nível de analfabetismo de quase que 100%. Assim, você não tem eletricidade, você não tem água, assim, água encanada, você não tem praticamente nada. Você está começando de zero. Aí você faz o quê? Pega sua juventude, manda para uma formação na área de engenharia. Por exemplo, vamos supor, sei lá, vamos Alemanha, que tem uma construção, já tem prédio, já tem tudo mais. E essa pessoa volta para a Guiné num contexto material e social, onde, assim, aquela construção não vai fazer muito sentido. Porque você está começando, você precisa de uma construção mais adequada para a sua realidade. Essa pessoa, como assim? Vai lá, se formou, aprendeu a construir arranha-céus e volta para um contexto onde arranha-céu não faz o menor sentido. Como que essa pessoa fica? Então, isso é uma desconexão entre
a realidade material e social com a formação que a pessoa adquiriu. Tem que ser planejado. E quem tem que fazer isso é o Estado. Então, assim, a resolução passa necessariamente por ter um Estado consciente do que quer e comprometido com a mudança da sua realidade. Aí o que faz? Você investe na universidade, aí tem uma universidade pública lá. Os professores com salário atrasado, é direto. Então, como é que você... Cara, não tem como dar certo. Todo mundo vai ter que sair, porque o que é nacional não tem qualidade. Quando você oferece condições para os professores, salário digno, condições de trabalho melhorado, e outra coisa, estabilidade. Porque estabilidade aqui no Brasil, por exemplo... Estabilidade política, no caso dos países. Estabilidade política no país e na carreira. O funcionário precisa ter uma certa estabilidade, uma certa garantia que, estou aqui, eu preciso me preocupar com o meu crescimento, não com o fato de que se amanhã eu vou controlar plano de carreira. Quando você está num ambiente onde nem isso você tem, cara, é difícil você se dedicar a oferecer um serviço de qualidade. Eu sou muito crítico a serviços mal prestados, mas eu também não sou hipócrita a ponto de não entender que há uma armadilha nisso daí. Você está numa universidade pública, você poderia dedicar a estudar mais, dar aula de qualidade, fazer mais pesquisas, se dedicar a acompanhar a evolução, até individual de seus estudantes e tudo mais. Mas para isso você precisa ter um salário razoável e uma certeza, uma garantia de que nesse trabalho, ainda que esse salário não seja grande coisa, mas vou ter esse salário todo mês e por muito tempo. Então eu consigo planejar a minha vida em função disso e dedicar a esse serviço. Quando você não tem isso, cara, é difícil. Você faz o quê? Você acumula tarefa, o que necessariamente vai prejudicar a qualidade do serviço que você vai prestar. Claro que vai. E somado à incerteza de que você vai estar lá daqui a 6, 7 meses, qualquer hora que aparecer alguma coisa que pareça melhor, você vai embora. Então, eu acho que resolver esse problema passa necessariamente por ter um Estado engajado nisso daí, que identifique esse problema, que vai investir nisso daí. Eu acho que a partir daí a gente consegue ter, assim, jovens que vão estudar ali, ainda que sair não seja necessariamente um problema. Mas aí, quando você for sair, você vai sair já num contexto e sabendo, assim, se vai voltar, em que condições você vai voltar e tal. Aí você acaba com essa insegurança. Eu acho que o papel de Estado nisso daí é fundamental. Resumindo a minha responsabilidade de Estado. Eduardo, nesse ponto, o Fernando apontou as questões do Estado não ser um mestre da orquestra para poder fazer essas coisas funcionarem. E esse processo de perda dos recursos humanos mais qualificados. Até que ponto nossos países perdem com isso? Bom, nossos países perdem bastante, né, porque isso, obviamente, afeta na estabilidade dos nossos países, na questão da educação, sobretudo, porque as pessoas que estão qualificadas, já que estão saindo para fora, significa que nossas universidades, nossas escolas vão carecer, então, dessas qualificações. Tem um impacto também na saúde, então, muitos hospitais e centros urbanos estão sem funcionários também qualificados. Tem um impacto nas Forças Armadas também, que eu li também um artigo, né? Deixa eu só pegar o nome aqui do cara. Ele é um coronel-tenente, né, dos Estados Unidos, que ele vai falar que tem um impacto enorme também até nas Forças Armadas. O nome dele é Robert Feldman. Ele vai dizer que desde os mais elevados, né, escalões em que são tomadas decisões estratégicas, até os mais baixos, em que se efetua também a manutenção de equipamentos técnicos, a falta de indivíduos qualificados em muitos exércitos, marinhas e forças aéreas também está sendo notada. Então, essas pessoas que são qualificadas,
são pessoas que têm seus planos de vidas, né? Têm suas famílias, então eles buscam melhores condições, e nesse caso financeiras, para sustentar sua família, para desenvolver também seus projetos de vida, né? Por isso que esse autor ele vai dizer assim, a gente não deve ver essas pessoas como egoístas, não só porque procuram desenvolver seus projetos de vida, mas também porque as pessoas que saem, no caso de Cabo Verde, sobretudo, quem sustenta Cabo Verde, os cabo-verdianos, a gente pode dizer que, em grande medida, são essas pessoas que imigram. Mandam, muitas vezes, remessas de dinheiro que acabam, né, contribuindo para sustentar o próprio país. Mas Mohamed também vai dizer uma coisa muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Ele vai dizer assim, não existe uma fórmula prática capaz de conter de imediato e de modo eficiente a hemorragia de massa cinzenta que assola os países periféricos. Pois nem a autoridade política, na sua forma burocrática, nem o apelo ao sentimento patriótico, na sua versão demagógica, são capazes de remediar o problema. Então, o problema é tão complexo, tão gigantesco, e envolve, né, as múltiplas nações, que se torna quase, né, inevitável. Então, claro que nossos políticos podem fazer alguma coisa, mas não sei, né, se no sentido de remediar ou erradicar. Sobretudo porque isso também leva a uma outra discussão que tem a ver com a própria questão do poder, Avelino. E, claro, a gente pensa, né, nossos governos poderiam fazer esses arranjos, né, criar mais políticas públicas, desenvolver mais a educação, criar mais empregos, desenvolver mais áreas, porque também tem muitas pessoas que se formam fora, não voltam, não porque não querem, mas porque não tem área de atuação no seu país. Mas mexe com a questão que a gente vai pensar no poder, mas esses governos, sobretudo eles, não são nem um pouco patriotas. São pessoas gananciosas, não têm a menor intenção de fazer isso, porque vai mexer, né, com essa estrutura de poder, com esse projeto de manutenção de poder, porque quando você cria condições, quando você cria melhores condições na universidade, oferece melhores educação, né? Então você também está, de certa forma, abrindo espaço para que pessoas futuramente questionem o poder. Então não querem fazer isso. Então tem a ver também com isso, né? Com poder, com privilégio. Por isso que é muito complexo. E também é uma coisa que já não está muito mais restrito a um país só. É um fenômeno, né, que envolve, de certa forma, não de certa forma, mas muito, o capitalismo, né, com seus efeitos globalizantes. Então, por isso que é muito complexo. Né? Mas, sim, é claro que nossos governos podem, né, fazer algumas coisas, mas não... talvez eu esteja sendo pessimista, mas eu não sei, né, se podem fazer tanto ao ponto de minimizar tanto, né, esses efeitos. Interessante esse ponto, Edu. Eu estou aqui em Portugal e eu percebo esse fenômeno, como é que acontece. Aqui em Portugal também, as pessoas altamente qualificadas não ficam aqui. Sabe por quê? Uma das principais causas é o salário que oferecem no país. Sim. O salário é muito baixo e essas pessoas preferem sair fora para a comunidade europeia, porque é livre, podem ir trabalhar em qualquer país da União Europeia. E essas pessoas muito bem qualificadas vão trabalhar nos outros países, porque o salário é 5, 6, às vezes mais alto que o de Portugal. E acho que essa periferia sempre vai ter periferia, e essas periferias sempre vão alimentar esses países. Não sei se é inevitável acabar com isso, mas por enquanto eu concordo contigo, é um problema muito complexo. Muito complexo, né? E se a gente perceber, os países, né, onde acontece muito mais esse fenômeno são países periféricos, né? E as pessoas não têm condições, então eles saem. E, geralmente são pessoas que, como eu disse antes, têm mais acesso também a essa produção, né, de identidades unificadas a nível global e acabam se sentindo, de certa forma, tentadas. E também a gente falou, né, sobre um condicionamento histórico, né, o condicionamento da subjetividade dessas pessoas que acabam, então, inserindo nesse processo. Mas eu tenho, talvez, eu acho que, hipoteticamente falando mesmo, talvez uma solução assim que a gente pode visualizar, né, como um fenômeno, né,
mundial, a gente pode falar. Talvez no caso dos países de Palopes ou de África, de modo geral, né, se unificarem no sentido de criar projetos, currículos, sistema de educação afrocentrados, de modo a reeducar essas mentes, a atribuir um sentido patriótico, porque o sentimento de patriotismo que a gente é ensinado é alienante, né? Ou seja, a gente tem que fazer tanto por nossa nação, mesmo sofrendo tanto, esses governos aproveitando desse sentimento, né? Porque quando você tem esse sentimento de patriotismo, você faz tudo, você dá a sua vida e muitas vezes você não enxerga que com isso, esse é mais uma manipulação que nossos governos fazem a gente não perceber, né, todas as desigualdades, né, que são produzidas muitas vezes, e lá a gente fica, não, eu estou aqui para o meu país, eu vou voltar para o meu país, sabe? É complicado, mas eu acho que talvez, né, se essas nações africanas se unificassem, né, e de modo a enfrentar esse processo de globalização e também de trabalhar no sentido de agora talvez edificar uma África, né, e no sentido de crescer. E os decoloniais, sobretudo, vão falar, né, que o enfrentamento a esse mundo, né, pós-colonial, ela precisa, né, então que as pessoas estão querendo enfrentar, que precisam também ter um diálogo entre essas zonas periféricas, no sentido não só, né, de conhecer os pontos positivos, né, históricos também, não só, mas também de juntar força para poder melhor fazer frente, né? Porque de forma isolada eu não acho que nenhum país consiga, de fato, subverter esse fenômeno. Até porque todos os países também estão implicados, né, dentro dessas lógicas, né, tem como legado essas estruturas de poderes que querem um monopólio, né, querem dominar a massa, querem alienar a massa e não estão preocupados, de fato, com o desenvolvimento do país como um todo. Está desligado o seu microfone. Fernando Colônia, estavas a falar na semana passada que eles também... Tu percebes que nós que estudam fora, quando voltamos para lá, sempre queremos logo subir na vida, ganhar um carro de luxo, ganhar uma casa. Isso também, como é que isso dialoga com essas questões que vocês estão a apontar, como tem a ver com os nossos sistemas políticos? Quem influencia quem? Rapaz, quem influencia quem? Cara, Esse individualismo exacerbado de resolver na vida sozinho e sem pensar o coletivo, ou são os sistemas que incentivam isso? não, como eu falei, né, na minha última participação, a insegurança. A gente não pode ignorar o quanto isso pode ser cruel. Quando você não tem certeza do que vai acontecer com você amanhã. Aí você pode fazer coisas atrozes, você pode cometer atrocidades assim em função disso, porque, pô, eu tô aqui, mas e amanhã? Aliás, muitas pessoas que fazem isso usam de argumento de que, pô, cara, é a minha família mesmo que falou. Pô, você conseguiu, todo mundo chega lá, ó, aproveita, viu? Aproveita, porque hoje é você, amanhã já vai ser outra pessoa, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, esse mar de insegurança acaba, assim, possibilitando meio que dar, assim, sustentação, né, para cada feito de egoísmo e de pressa incompreensível. Mas, ainda assim, eu acho que, como Edu falou, a gente precisa desenvolver um sentimento de patriotismo que vai além disso. Só que eu não sei se uma formação que a gente está buscando, ou qualquer formação no exterior, pode nos dar isso. Eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu gosto muito de falar sobre mim e de meus colegas que estudaram comigo, a gente partilhou textos, a gente partilhou experiências. Aí eu acho que esses colegas conseguem chegar a essa percepção. Dá para chegar, pelo que a gente passou na Unilab e tudo mais, eu acho que dá para a gente desenvolver esse patriotismo calcado na ideia, porque assim, ser humano, a gente busca de alguma forma validação. A gente busca mais, tem quem vive para isso. As pessoas têm que olhar para mim e reconhecer as pessoas, e tem aqueles que não estão muito assim desejando isso. Mas, em alguma medida, todos nós queremos isso. E a partir do momento em que
Esse contato do Ocidente com o continente africano apagou qualquer realização nossa do passado. O que resta para muitas pessoas é buscar essa aprovação desse que pagou a própria história dele. E isso é tão cruel, porque isso assim, por que ainda a gente fala em colonização mental? Porque eles saíram, nós estamos mais ali. Mas essa necessidade de eles nos aprovarem, de a gente chegar e fazer parte da universidade, ser professor na universidade deles, falar a língua deles e ter condição financeira que eles têm, é uma forma ainda que algumas pessoas buscam para ter alguma validação. Eu acho fundamental a gente se libertar disso. A partir do momento que conseguimos nos libertar disso, de novo, eu vou voltar a Cheikh Anta Diop. Eu vi lá na obra, eu acho que é Pele Negra e Máscara Branca, do Fanon. É nessa obra. Ele falou uma coisa lá sobre aquela busca de Cheikh Anta Diop, né? Tentar recuperar o passado do Egito e provar que o Egito era negro, como fonte de orgulho da população negra. Ele meio que achou aquilo uma coisa que não tem muito a ver. Mas ele estava completamente enganado. Por quê? Se a gente não conseguir recuperar o nosso orgulho de, em algum momento da história, achar que a gente fez alguma coisa no passado, a gente já foi alguma coisa, a gente sempre vai continuar buscando essa aprovação patética daquele que apagou a nossa história. E isso, cara, a gente pode elencar várias coisas, vários fatores da destruição do nosso continente e tudo mais. Mas eu vou te falar, eu não tenho a menor dúvida que essa busca por essa aprovação do Ocidente, desse modelo de vida, é a pior desgraça que nos aconteceu. Se a gente não se libertar dessa busca, a gente não vai a lugar nenhum. É por isso que aquele cara que se formou, às vezes as pessoas nem prestam atenção naquilo que é essencial, prestam atenção naquilo que é mais, assim, mais visto, que pode trazer essa validação. Falar um português como se fosse um português. Sim, falar o português como se fosse português. Não como português. Não como português. E tem que falar como nativo de Lisboa. Isso. Você tem que falar português como português para ele entender o que você está falando, não como português. Aliás, você nunca será. Mas há uma necessidade de validação que, assim, eu não sei, Cabo Velho, mas eu presumo que seja a mesma coisa. Mas no contexto guinense é vergonhoso, cara. E mais, nossos governantes querem chegar lá e serem respeitados pelo que possuem. De carro, de casa, de acessar, sei lá, restaurantes de luxo. Ah, eu cheguei lá, eu paguei lá. Isso é patético. Isso é patético por quê? Porque você não é nenhum cientista que inventou alguma coisa relevante e você está usufruindo do que você produziu. Você não é nenhum jogador de bola talentoso que está ganhando dinheiro porque você está destruindo, ganhando competições e tudo mais. Você não é nenhum músico. Você é apenas um político que está roubando o seu povo. Mas, assim, ter essa validação é tudo. Então, isso acaba também influenciando a nova geração, que vai sair da universidade, vai chegar lá e vai querer logo, sim, claro, de novo, eu não estou ignorando a insegurança. Existe esse fator de insegurança. Mas eu acho que o que pesa mais, em alguns casos, é essa busca por validação. Você quer ser validado pelo que você tem. Um carro de luxo, uma casa, um tênis, sei lá, roupa chique, você está acessando lugares. A partir do momento que nós nos libertarmos disso e nós encontramos o nosso orgulho no nosso passado e tentarmos reconstruir, acreditando que já nós somos capazes, eu acho que é um passo muito importante para a gente sair dessa situação. Aí você chega a um nível de desapego com algumas coisas que é impressionante, cara. É impressionante como você se sente livre, como você... Pô, eu não preciso provar nada. A única coisa que eu preciso é me aliar aos meus e melhorar a vida dos meus. Então, a educação pode, sim, como o Edu falou, né? Elaborar um currículo que vai nesse sentido. Talvez isso ajude, porque, de fato, nessas condições, eu não sei.
A gente vai dar passos, é claro. No passado, como eu falei, né, líderes como Amílcar Cabral, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, fizeram. Mas eles fizeram, além dessa formação acadêmica, no caso específico da Amílcar Cabral, ele várias vezes falou que a luta também foi uma formação. Então, muitos passaram por aquela formação lá. Por isso que... Experiência prática. Isso, experiência prática. Por isso que no período pós-independência, eles conseguiram fazer diferente. Diferentemente daqueles que saíram dessas universidades, não passaram por aquele processo de formação que é da luta, fizeram diferente. Então, eu acho que a gente precisa se libertar dessa busca desenfreada por uma aprovação daquele que nos sabotou. A partir do momento que a gente chegar nesse nível, temos uma elite intelectual desapegado com essa necessidade de aprovação, eu acho que a gente consegue. Eu acho que sim. A gente consegue, sim, abrir mão e pensar num desenvolvimento de um coletivo e não no individual. E no sucesso, na realização imediata.